A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Então, meus queridos irmãos, vocês devem ter ficado um tanto surpresos de eu apresentar aqui no meu canal vídeos produzidos por irmãs que têm um canal aberto também no YouTube. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu quero que as mulheres se manifestem? E eu tenho grande prazer nisso. Por quê? Porque na congregação a mulher é um ser de segunda categoria. Quem sabe até de terceira categoria. Eu me lembro de uma irmã que ela estava sem liberdade. Então ela foi falar com o ancião, perguntar se ela podia entrar no templo. E sabe o que ele falou para ela? A porta está aberta, a porta aberta até cachorro entra. Meu Deus do céu, num tempo que a gente vive, onde há leis até que se você maltratar um cão, um gato, você vai preso. Você fica 3, 4 anos na cadeia. Agora esses caras insultam, agridem, ofendem, maltratam a dignidade de uma pessoa, de uma mulher. Sabe, o que eu penso é que esses caras não gostam de mulheres, sabe? Eu acho que eles têm, assim, uma aversão desgraçada com mulheres, porque não tem cabimento. Veja o depoimento da irmã Sara. Ela tem um canal de vídeo também. O título do canal dela... Sara, direto ao assunto. Se você, mulher, tem sido agredida ou maltratada pelo seu companheiro aí, conversa com ela. Procura o canal da irmã Sara, manda uma mensagem para ela, conversa com ela, vai ser muito importante o que ela vai dizer a você, tá entendendo? Também você, minha querida irmã, que tem problemas de depressão, tristeza, angústia, por causa de maus tratos no casamento, seja porque você teve que sair de um casamento onde você era estuprada, violentada, esbofeteada, agredida, e você está com problemas, está desestruturada emocionalmente, com problemas de personalidade, conflitos, depressão, tristeza, angústia. Tem o nosso irmão, ele é especialista no comportamento humano. Eu creio que ele pode ajudar muito você. Procure o irmão Bruno Dietrich. O nome se escreve desse jeito que você está vendo aí na tela. Entre em contato com ele, apresente o seu problema, conversa com ele. Eu creio que ele vai ter uma orientação a dar a você para ajudá-la nessa sua situação de tristeza. Mas eu recomendo, para você sair fora de tudo isso, acredite de todo o seu coração na palavra do Senhor Jesus, que fala sobre a salvação, naquele sangue derramado para o seu perdão e salvação. Acredite de todo o seu coração, porque vai chegar um momento que a sua confiança vai ser tão grande que o Espírito de Deus vai tomar posse da sua vida e vai mudar a sua história. Você vai sair dessa depressão, dessa tristeza, e vai viver uma vida cheia de alegria, prazer e contentamento. Mas, veja, a irmã Sara, ela passou por essa experiência, passou por uma experiência terrível num casamento com um animal desses aí, que quebrou-lhe a perna, quebrou-lhe o braço, arrebentou com a sua boca, quebrando os dentes. E ela foi falar com o ancião, e o ancião dando doutrina para ela. A Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao seu marido, que a mulher tem que ficar quieta, e que não deve ir a uma delegacia, entregar na mão de Deus. Entendeu? Escuta o testemunho dela. Escuta o que ela está dizendo. Vê se isso tem cabimento. Se tem cabimento uma coisa dessa. No começo que eu comecei a gravar os vídeos foi para defender as mulheres na Lei Maria da Penha. Eu tenho vídeos lá que fala da Lei Maria da Penha para as mulheres que são cristãs procurarem ajuda na delegacia das mulheres para não apanhar calada como eu apanhei, para não sofrer calada como eu sofri. E eu apanhei e não foi um dia, nem um ano e nem 2 não, foi muito tempo. E todas as vezes que eu ia conversar com um ansioso, sempre era aquilo: você é submissa ao teu marido, você tem que apanhar,
você tem que ficar calada, você não pode retrucar, você não pode se defender, não pode ir em delegacia, porque você tem que ser submissa ao marido, está escrito na Bíblia. Você tem que ficar calada. Então, na minha vida houve tentativas de homicídio, e era músico, tocava dentro da igreja, lia a palavra, andava com os ansiosos para cima e para baixo. Eu conversava com um monte de ansiosos pedindo uma ajuda. A minha alma clamava por uma ajuda. Eu preciso de ajuda, ele vai me matar. E sempre debaixo de ameaça e um 38 na minha cara. Então, foram momentos de fome. Eu passei muita fome. Você não tem noção do tanto de fome que eu passei. Das tribulações, dormindo na rua. Eu perdi tudo que eu tinha. Eu encarei bandidos. Então era sempre isso, que eu tinha que ser submissa, tinha que apanhar calada. Quantas vezes eu dentro da igreja, ele chegava lá na igreja, tirava o véu da minha cabeça e saía dando tapa e murro em mim. Chegava em casa, me batia, me trancava. Eu fui presa dentro de uma casa por 3 anos. As minhas percas, os meus danos, as humilhações que eu passei, as aflições que eu passei. Então, eu pedi ajuda para eles e eles não me ajudaram. Diziam que eu tinha que ser submissa ao meu marido. Que teve um dia que eu falei, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu vou morrer, eu vou me matar, eu não aguento mais. Quebrava braço, quebrava dente, quebrava perna. Teve uma vez que ele colocou fogo na casa que nós estávamos, então foi uma vida de aflição. Então você ouviu? Tem cabimento isso? Tem? Eu me lembro, eu acho que esses caras não gostam mesmo de mulher, sabe? Porque em 1961 teve um ensinamento por causa de uma briguinha de mulher que ninguém sabe quem é, como foi, que lugar foi, de que jeito, ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada. Provavelmente foi uma troca de palavras ali, nem puxão de cabelo teve, né? Sendo que esses caras aí, lá dentro, lá eles trocam porrada, dão sopapos um na cara do outro. Já aconteceu isso muitas vezes, né? Mas veja, por causa de uma briguinha, que ninguém sabe que dia, que hora, que lugar, quem foi, qual a gravidade disso, né? Em 1961 saiu um ensinamento que excluiu as irmãs da orquestra, destinando-lhes apenas a execução do órgão eletrônico nos cultos. O ensinamento é esse. O Senhor tem esclarecido, mas veja só que mentirosos. O Senhor Jesus tem esclarecido esses camaradas a fazer isso que eles fizeram em 1961. Se você ler o Novo Testamento, você vai ver que o Senhor Jesus deu dignidade às mulheres. Ele deu dignidade às mulheres, porque na sociedade judaica a mulher não tinha direito algum. Entende? Uma sociedade extremamente machista. O Senhor Jesus foi quem deu dignidade à mulher, tornando-a igual ao homem. Então diz, o ensinamento é esse, o Senhor tem esclarecido aos irmãos anciãos de as excluírem dos conjuntos musicais a não ser de um órgão, ficando assim impedida toda e qualquer oportunidade para o inimigo causar dano à obra de Deus. Agora vocês vejam bem outro absurdo. Essa frase, né? Ficando assim impedida toda e qualquer oportunidade para o inimigo causar dano à obra de Deus. Quer dizer, a mulher é um instrumento do diabo na mão, no seio da congregação cristã no Brasil. Até o dia de hoje. Entendeu? Tem cabimento? É a cabeça desses homens. É a cabeça dessa gente. Por quê? Como até a presente data, as mulheres ainda continuam impedidas de louvarem a Deus como um instrumento da sua preferência, elas continuam então ainda como instrumentos do diabo, que pode causar dano à obra de Deus.
E nesse esforço diabólico, repito, diabólico, porque eles estão usando o nome do Senhor. Diz que o Senhor é que iluminou eles. O Senhor Jesus é que abriu a mente deles. Fantástico, né? O resultado disso daí é que são 61 para 2020, dá quanto? A jovem querem tocar na orquestra, querem tocar um instrumento, uma flauta, uma clarineta. Isso por volta dos 15, 16, 17 anos. Isso dá 4, 5 gerações de jovens que querem exercer esse direito de louvar a Deus com um instrumento musical da sua preferência. Isso dá mais de 2,5 milhões de mulheres excluídas da orquestra. Tem cabimento? Agora eu pergunto para você, seja bem sincero, esses caras gostam de mulheres? Eu acho que não. Eu acho que não. Por isso é que eu estou apresentando vídeos destas irmãs, viu? Que tem um canal no YouTube e está ensinando, ensinando o que é cristianismo para essas toupeiras a serviço do inferno. Veja agora o canal da nossa querida irmã Cristiane, o canal da Beriana. Estou comemorando com ela, tá? Já tem 270 inscritos no canal dela. Se inscreva também, tá? Você não esqueça, assista o vídeo, procura o canal da irmã Cristiane, o canal da Beriana, e se inscreva no canal dela e divulgue os vídeos dela, tá? Vai ser muito importante para as irmãs no seio da congregação cristã no Brasil. Então veja o vídeo da nossa irmã Cristiane. A paz de Deus, em nome de Jesus Cristo, a paz do Senhor, graça e paz. Irmãos, hoje eu vou falar sobre o sono da alma, que é uma doutrina antibíblica que estão sendo seguida aí na CCB. E esse também vai ser um vídeo de refutação sobre o sono da alma que o Carlos Reinar, né, não queria ficar falando o nome dele aqui, mas ele aí é o porta-voz da CCB, é o que está defendendo as doutrinas da CCB, e explicar para vocês que essa doutrina do sono da alma é uma doutrina também muito popular no Adventismo e nas Testemunhas de Jeová. Os teólogos cristãos, os apologetas aí da fé do cristianismo, eles não defendem essa doutrina do sono da alma. Então vamos falar o que acontece, né, após a morte. Primeiro a gente tem que definir que nós somos dotados, né? Nós temos o corpo material, esse corpo nosso, ele morre, né? O corpo físico, e nós temos a alma, né? O espírito. Alguns pensam que alma, espírito, corpo são 3 elementos. Outros pensam que espírito e alma é uma coisa só, né? Aquilo que a gente não vê é o imaterial, e o corpo é um, né? Então o corpo é outro. Mas não vou entrar nesse detalhe entre dicotomia, tricotomia, não. Vou falar o que acontece depois da morte. O seu corpo físico morre, né? Então ele dá uma impressão que você está ali dormindo, né? Porque algumas passagens aí, ele está dormindo no Senhor, mas não significa que ele está inconsciente. A alma dele, ela está consciente. A alma dessa pessoa que morreu vai direto de encontro ao Senhor. Isso que você está falando não tem coisa com o espiritismo ou com filosofia pagã? Não, é o próprio Cristo quem disse, é a própria Bíblia, sabe? Então assim, hoje eu vou explicar e vou mostrar as passagens, porque está tendo muita confusão aí no meio, tá, irmãos? Tá, então a gente crê nesse estado intermediário. A pessoa morre, ela vai, né, para a sepultura, né? O justo, eu tô falando do justo. E a alma dele vai para o seio de Abraão, para o paraíso, tá? Então, irmãos, e a gente define isso como um estágio intermediário, porque está aguardando a vinda de Jesus para a ressurreição do corpo físico, não da ressurreição da alma. A Bíblia não fala nenhuma vez que Jesus vai vir para ressuscitar a alma, o espírito, vai vir ressuscitar o corpo, né? Porque alguns alegam assim, mas se o espírito já está lá com Deus, né, no paraíso, no seio de Abraão, por que Jesus vai voltar então para ressuscitar? Já está lá,
justamente para ressuscitar os corpos. Toda vez que a Bíblia fala de ressurreição corporal, a vinda de Jesus é para ressuscitar nossos corpos e transformar gloriosos em incorruptíveis. Então a gente crê nesse estado intermediário que o justo já está lá, né, no paraíso, e o ímpio está, né, no Sheol, no Hades, né? Sheol hebraico e Hades grego, o inferno hoje pra gente. Então, irmãos, essa doutrina da imortalidade da alma, que a nossa alma é imortal, ela é bíblica sim, tá? O Carlos Reinhard tá falando confusão aí, dizendo que isso é coisa de paganismo, filosofia grega, mas não, eu vou ler para vocês aqui. Então ele está falando que Jesus se inspirou por teologia pagã. Olha que o Jesus, que é muito melhor que qualquer teólogo, muito melhor que qualquer professor, o próprio Jesus disse, irmãos, que eu acho que Jesus sabe, né, sobre as questões do reino, sobre as questões da vida, da morte, da salvação. A gente pode se inspirar nele, né, irmãos? Pelo amor de Deus, né, dizer que é uma doutrina pagã, ele está acusando que Jesus é influenciado por doutrina pagã. Isso é uma blasfêmia, irmãos. Então vamos ler lá Mateus 10, 28. Não tenham medo dos que matam o corpo. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Vão lá na sua Bíblia, eu estou lendo na Nova Linguagem Internacional. Não tenham medo dos que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma, né? Então antes tenho medo daquele que pode destruir tanto a alma como, né, o corpo no inferno. Ou seja, aqui nós vemos dois elementos, alma e corpo. O que o Carlos Reinhard está fazendo aí é uma confusão, é uma heresia adventista que está no meio cristão, ao dizer que nós somos alma viventes, que ele fez uma confusão lá de Gênesis. E não, irmãos, ele criou na cabeça essa doutrina, e aí ele vai ler a Bíblia mutilando textos, mudando interpretação. E não é isso, o próprio Cristo disse, alma e corpo. A alma não morre, irmãos. Então a imortalidade da alma é bíblica. Agora, se grego lá teve essa interpretação, se Platão também teve essa ideia, isso não quer dizer que a Bíblia se inspirou deles. É até o contrário. A ideia de Platão era que a alma era eterna e o corpo estava aprendendo aquela alma, mas ele não cria em Deus. Essa alma era eterna. Mas nós, cristãos, cremos que Deus criou a nossa alma, né? Ali em Gênesis fica claro, na composição do homem, Deus, né, soprou as narinas, ele compôs ali também a alma. Nós temos alma, irmãos, nós temos alma. Então a ideia cristã de corpo e alma é antagônica com o de Platão. E mesmo se fosse valer, mas eles seguem também nisso de alma e corpo, irmãos, muitos outros povos vão ter uma revelação, mesmo que equivocada, da Bíblia, de conceitos de verdades absolutas que tem amparo na Bíblia, mas não é por causa disso que a gente vai desprezar. Por exemplo, o conceito de um Deus único, o conceito de justiça, o conceito de punição, de juízo. Isso tudo são conceitos judaicos cristãos. Agora, só porque outros povos crêem e eles são pagãos, agora nós vamos ter que descartar tudo? Porque as pessoas estavam tentando entender a vida. Qual o problema se ela teve esse entendimento? Só que mesmo que ele quisesse valer que nós estamos seguindo doutrina pagã, o próprio Cristo disse, gente, como é que você vai duvidar da palavra do próprio Deus? Jesus é Deus. Você acha que ele não ia saber essas questões? Agora, isso é só para refutar que ele está dizendo que nós nos inspiramos por ideias pagãs. Então ele está dizendo que Jesus se inspirou por ideias pagãs. Então você se corrige, viu, Carlos Reinhard? Então, irmãos, o estado dos mortos, né? Só para vocês entenderem aqui nesse desenho, Jesus morreu aqui, né, no Gólgota. Então, qual que era o entendimento lá da época, né, quando foi escrito, né, essa questão do seio de Abraão, do paraíso. Então, aqui é um desenho para vocês entenderem. Nós temos o lugar de tormento, né, que é o Sheol, que é o inferno, e nós temos o seio de Abraão, né, que era o entendimento ali da época onde a alma ia, né? Então, após a ressurreição de Cristo, porque Jesus morreu, ressuscitou,
é o paraíso que as almas vão. Estão vendo aqui? Paraíso, que é o céu, tá? Então isso a gente tem base em Efésios 4:8 e 2 Coríntios 12:2-4. Então é aqui que é o estágio intermediário, onde os nossos irmãos que morreram em Cristo estão, no paraíso, tá bom? E no terceiro dia Jesus, ele ressuscitou e ele voltou. O corpo dele estava na sepultura, mas o espírito no paraíso, ele voltou corporeamente na ressurreição. Então, irmãos, quando ele estava aqui na cruz, lembra que ele disse: Pai, receba o meu espírito. No momento da morte dele, ou seja, o corpo de Cristo morreu. E na morte, o que aconteceu? O corpo foi para a sepultura, tanto que ele foi para a sepultura de José de Arimateia. O espírito Deus recebeu. Porque, então ali você vê a imortalidade também da alma, o espírito recebeu. Assim como Estevão disse quando ele estava sendo apedrejado: recebe o meu espírito. Ele não falou: recebe o meu fôlego. O que o Carlos Renato está querendo dizer, espírito é fôlego de vida. Não, várias outras passagens a gente só vê espírito que é uma coisa e corpo é outra. E Estevão, entanto, Jesus disse: receba o meu espírito. Ou seja, o espírito, a alma, irmãos, ela é imortal. Ela não deixa de existir, ela não cessa, ela não fica ali aniquilada como os adventistas creem, os testemunhos de Jeová, que a CCB está indo na onda também. Que isso é uma heresia adventista. Foi a Ellen White que escreveu sobre o sono da morte, sono da alma, né? Então, irmãos, é só para vocês entenderem aqui. A alma do justo está aqui no paraíso, tá? E o corpo está lá na sepultura. Você não vai achar nenhuma passagem onde diz ressurreição de alma, diz ressurreição de corpos, porque o corpo do justo que está lá com Deus agora, ele vai ser ressuscitado com corpos gloriosos. É por isso que Jesus tem que voltar. Então, ali mesmo, o ladrão da cruz, Jesus disse: eu declaro hoje que estará comigo no paraíso, que é o Espírito, irmãos. O Espírito é imortal, sabe? Isso está claro na Bíblia. Está claro na Bíblia. Nós temos uma alma imortal. Ela não deixa de existir no momento da morte, tá? Então, vamos pegar a passagem clássica para defender isso. O rico Lázaro. Inclusive, o Carlos Renato está falando que isso é só uma parábola. Não, irmãos. Isso é um relato de Jesus para ensinar ali os judeus do que acontecer após a morte. Tanto que ele deu o nome, ele deu o local, ele deu o nome dos personagens. Ele queria ensinar o que ia acontecer após a morte ali. Então ali é o rico Lázaro, o rico viu Lázaro e Abraão no paraíso, né? Então vamos ler lá essa passagem. Que está falando que o rico estava sendo atormentado no Hades e o mendigo, que também Lázaro, estava no seio de Abraão, no que é o paraíso, né? Que esse é o ensinamento que Jesus estava falando. Ou seja, essa alma do justo já está no paraíso, a alma do ímpio está no Hades, ou seja, tormento. Então eles estão com consciência pura, não está dormindo. Aqui a gente vê que a alma do justo está bem consciente, né, irmãos? Então vamos ler juntos? Lucas 16, a partir de ali do 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura, de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, né? Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou um dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico, você viu, os anjos levaram, está falando de anjos, está falando de pessoas já que aconteceu com a morte. Os anjos levaram para Abraão, ou seja, para o paraíso. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, ou seja, o rico, que era o ímpio, morreu e foi pro Hades. Hades já foi pro inferno, irmãos. Então aqui é o estado intermediário do ímpio. E o Lázaro, o mendigo, foi pro paraíso, né? Então chamou o pai Abraão: tem misericórdia de mim e manda Lázaro, molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Ou seja, aqui está bem claro que o rico está em tormento no Hades e que ele estava aqui pedindo socorro lá, né, para pai Abraão, mas não tem, já era, morreu,
não era justo, não confessou a fé em Jesus, já está no inferno, irmãos. Então aqui você vê bem claro que a alma não está dormindo não, que está tendo consciência. E a outra passagem clássica que o Carlos Reinhard vai ter que me explicar. O que Jesus estava vendo lá? Então era o corpo de Moisés lá no Monte da Transfiguração. Porque quando você cria uma doutrina, Carlos Reinhard, você não pode atropelar os outros textos e você não pode estragar os outros textos. Agora você tem um problema. Porque quando você cria uma doutrina, você tem que dar uma harmonia, Antigo e Novo Testamento e com todas as outras passagens. Então me explica. Se você crê que morreu e está ali preso, acabou, existiu, está dormindo, deixou de existir, que vai aguardar a sua ressurreição, para daí ser um espírito que está imortal, quem que Jesus estava falando lá no Monte da Transfiguração? Que está bem claro, e as pessoas estão bem conscientes lá, Moisés e Elias, no Monte da Transfiguração. Vocês veem aqui Moisés e Elias, ou seja, a Bíblia é clara, em Deuteronômio diz que Moisés morreu, o espírito dele já está com Deus. Jesus no Monte da Transfiguração, essa é a minha resposta para ti, Carlos Reinhard, estava falando com o espírito de Moisés, né? Elias foi arrebatado, ou seja, ele não teve a experiência da morte, né? Ou seja, Elias aqui, irmãos, também representa nós que não morremos, né? E vamos ser com corpos glorificados na presença de Jesus. E aqui, Moisés, do tempo já antes do Antigo Testamento, que morreu, e Jesus no Novo Testamento veio e viu o Espírito, conversou com o Espírito dele. Mas não é por causa disso que vai dar base para a doutrina Allan Kardec. Deus está com os justos, com a alma dos justos, mas eles não estão vagando por aí. Tá, gente? Detalhes aí que estão fazendo, estão vendo que a gente está sofrendo, isso daí não é o que a Bíblia diz. Né? E a Bíblia diz, é bem claro, é uma morte só, uma morte, né? E depois nós vamos ter a ressurreição corporal. Então, os espiritistas não creem na ressurreição e ficam falando que a gente vai vir morrer toda hora, o espírito está vagando, vai usar outro corpo. E não é isso. O fato de Moisés estar lá com Jesus prova sim a imortalidade da alma. Então agora, o que os adventistas fazem? Eu vou dizer para você o que eles fazem. Eles destroem. Essa passagem diz que Moisés já ressuscitou, sendo que Jesus é a primícia da ressurreição. Jesus é o primeiro que ressuscitou para ficar na vida eterna. Moisés não ressuscitou não, gente. Ele morreu e o espírito dele está com Deus. Aonde que vai me dizer que Moisés ressuscitou? Você está vendo que eles destroem e ignoram passagens para criar uma doutrina? Os adventistas chegam no absurdo de criar um outro entendimento. E isso é uma heresia, irmãos. Moisés não ressuscitou. É o espírito dele que ele estava falando ali com Jesus no Monte da Transfiguração. Vocês estão entendendo? A CCB está seguindo doutrina, inclusive, de uma falsa profetisa. Vocês não creem em que mulher pode pregar, ensinar? Então por que vocês estão crendo numa doutrina que não é bíblica? Porque ali eles destroem esse texto dizendo, não, Moisés já ressuscitou, e não, o primeiro a ressuscitar foi Cristo para a vida eterna, né? Aquele caso do Lázaro lá, que Jesus ressuscitou, que era amigo lá de Marta e Maria, ele voltou a morrer. Eu digo da ressurreição de vida eterna, que já está no paraíso, a ressurreição com destino final, o primeiro é Jesus, porque aquele Lázaro que ele ressuscitou só foi para mostrar um milagre para outras pessoas crerem, mas aquele outro Lázaro lá que ressuscitou voltou a morrer de novo. Então é o seguinte, Jesus é o primeiro que ressuscitou, está com o Pai, na premissa. Moisés não ressuscitou, era o Espírito que ele estava conversando ali, tá? Então vamos lá. Então a gente crê, né, a doutrina bíblica defendida pela ortodoxia, irmãos, cristã, né? Ou seja, que segue essa doutrina. Todo apologista vai falar, né, que tem o Sheol e tem o paraíso, ou seja, tem o inferno e tem o paraíso, é para lá que é o destino dos que morrem antes da vinda de Jesus, antes da ressurreição, tá? Então, ela é uma doutrina bíblica, tá? Então, os ímpios vão para o Hades, né? E os salvos vão, né, para o paraíso. Então é esse estado que nós estamos, que os que morreram estão agora, tá? Então, irmãos,
O vocábulo paraíso é de origem persa e significa um parque, um jardim de paz e harmonia. Foi usado pelos tradutores da Septuaginta para significar o jardim do Éden. Então eles estão no paraíso com Deus. Tá? Os teólogos entendem que o lugar dos mortos, o Hades, estava dividido em duas partes. Estes tomam como base o texto de Lucas 16, 19, 31 e no texto que se refere a Lázaro rico, que eu acabei de ler, né? O lugar dos mortos. Tá? Então nós temos o Hades, né? Inferno, nós temos o paraíso, tá, irmãos? Então, assim, o que acontece com a pessoa que morre, o justo? Vai lá, 2 Coríntios 5, 1, 8, entra imediatamente na presença de Cristo. Inclusive, Paulo ficava falando isso toda hora, e Paulo acho que também sabe, né, de doutrina. Paulo ficava falando toda hora que ele ansiava para estar com Jesus, porque estar no corpo é ausente de Jesus, né? E ausente de Jesus, presente em Jesus, ausente no corpo. Tá? Então, imediatamente vai para a presença de Cristo, né? Aqui o exemplo de Estevão, quando ele estava morrendo, o que Estevão disse? Receba, Pai, meu espírito. Né? Ele viu já os anjos vindo buscar eles, irmão, naquela cena. Aqui é uma outra prova, sabe? Não é doutrina pagã, que a alma é imortal, gente. Aqui, ó, narrado em Atos 7, 5, 9, tá? Irmãos, eu estou muito preocupada com essas doutrinas da CCB que está misturando heresias demais. E isso é muito importante, isso não pode ser entendido, é só sua visão, Cris. Não, isso daqui é visão bíblica, é visão de Cristo, isso daqui é apologia cristã. E quem segue que o sono da alma aí, quem segue que a alma já deixa de existir ali, está dormindo, esperando a ressurreição, é Testemunho de Jeová e Adventismo, ou seja, grupos sectários, ou seja, a CCB é uma salada mista de heresias, de vários hereges aí famosos, né? Vamos lá, eu vou ler aqui, evidências de que a alma e espírito fica consciente, tá? Fica consciente após a morte. Enoque foi tomado para estar com Deus, lá em Gênesis 5, 24, daí tem em Hebreus 11 também. Davi falou da felicidade que há na presença de Deus depois da morte, Salmos 16. Elias foi tomado ao céu, né, 2 Reis 2:1, né, que a alma tá imortal, gente, tá lá com Deus. Moisés, então assim, não deixou de existir, Elias não deixou de existir, tá no sono, não, tá lá com Deus, foi tomado ao céu. Moisés, que morreu em Deuteronômio 34, e Elias, que foi trasladado sem ver a morte, estavam conscientes no Monte da Transfiguração, muito tempo depois de quando vieram na Terra. Jesus disse que iria ao Pai no dia que morreu, Lucas 23. Jesus prometeu ao ladrão que se arrependeu que estaria com ele no paraíso naquele mesmo dia que morreu. Paulo disse que era muito melhor morrer e estar com Cristo, Filipenses 1:23. Paulo afirmou que quando deixamos o corpo, então habitamos com o Senhor. O autor de Hebreus refere-se no céu como sendo um lugar onde os espíritos dos justos são aperfeiçoados. Hebreus 12. As almas dos mártires, aqui para fechar, as almas dos mártires que morreram durante a tribulação estavam conscientes no céu, cantando e orando a Deus. Apocalipse 6:9. Inclusive Estevão é um mártir, né, irmãos? Apocalipse 6:9. Irmãos, essa passagem, João ali teve a revelação das almas debaixo do trono de Deus, ou seja, aqueles que morreram pelo Evangelho já estão lá na glória, já estão no paraíso, irmãos, sabe? Então ali João teve essa visão, ou seja, quando você morre, a sua alma já está lá, né, no paraíso, se você é justo, se você creu em Jesus. Agora, se você entra, você já está no Sheol. Irmãos, aqui é um vídeo de refutação. E eu vou fazer mais vídeos refutando as heresias da CCB. Compartilhe se você gostou, ok? E até a próxima. Desejo um bom final de semana para vocês. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você viu que o ensinamento dela é importantíssimo, né? Tá derrubando essa mentira do sono da alma, né? A nossa irmã Cristiane explicou com muita propriedade e até desenhou para vocês entenderem, né?
que esse negócio de sono da alma é uma grande mentira desses homens. Há vida consciente após a morte. Então se inscreva no canal da Irmã Cristiane, divulgue os vídeos dele nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, lá nas comunidades do Google+, no Facebook, para resgatar, né, a dignidade das mulheres no seio da Congregação Cristã no Brasil. Um beijo no coração de todos vocês, fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus.